Se você tem pedras na vesícula ou já ouviu que tem, esse vídeo é para você. Porque se a sua dúvida é se isso é grave, se você precisa operar ou se dá para conviver com isso, então vale a pena ficar aqui. Muita gente acha que pedra na vesícula é resultado de gordura, gravidez ou azar, ou até algo que só vira problema quando dói. E isso confunde demais as pessoas, por isso eu criei esse vídeo. Na prática, não é sobre gordura nem sobre sorte, é sobre mecânica, inflamação e contexto clínico. O perigo real não é a pedra simplesmente existir, é ela travar, ficar impactada aonde não devia. E é isso que muda tudo para o paciente. Em poucos minutos aqui você vai entender por que a dor vem em crise, por que às vezes não dói, porque às vezes as pessoas vivem a vida inteira com ela silenciosa até que a pedra deixa de ser silenciosa e causa sintomas. Eu sou médico cirurgião e eu lido com pedras na vesícula, tanto no meu consultório quanto no meu serviço hospitalar. Eu vejo gente que convive anos sem problema e vejo gente que chega complicando porque ignorou sinais importantíssimos. E a ideia aqui não é assustar nem simplificar demais para você, é organizar a sua decisão. Até o final do vídeo você vai ter um checklist claro para saber quando dá para você observar, quando você precisa investigar melhor e quando operar vai fazer total sentido. Esse conteúdo é educativo para te ajudar a entender o corpo e conversar melhor com o seu médico. Lembre, isso não substitui uma consulta, mas evita muito erro que acontece por puro achismo. Agora vamos começar do começo e explicar o que realmente são essas pedrinhas na vesícula. As pedras na vesícula é o que a gente chama de colelitíase. Em termos simples, são cristais que se formam dentro da sua vesícula biliar. E a vesícula, ela é um pequeno reservatório, uma bexiguinha que fica abaixo do fígado e armazena a sua bile. E a bile, o que é isso? É um líquido que ajuda na digestão de gorduras. Quando a composição da bile muda ou quando ela fica muito concentrada, esses cristais começam a se formar ali na vesícula e com o tempo eles passam a crescer, aumentar de tamanho e virar pedras. E é aí que vem um ponto importante. Ter pedras na vesícula não é raro. Muita gente tem e não sente absolutamente nada. Descobre por acaso num ultrassom feito por qualquer outro motivo. E isso é o que a gente chama de pedras assintomáticas ou colelitíase assintomática. É só ter a pedra não significa automaticamente que vai fazer cirurgia. O problema começa quando essa pedra interfere no funcionamento da sua vesícula ou quando ela tenta sair por um caminho que não foi feito para isso. E é aí que entram as crises, a dor e as complicações. Agora que você entendeu o que são as pedras e onde elas ficam, você pode estar aí se perguntando: por que em algumas pessoas ela fica quieta por anos e em outras a dor aparece do nada causando tantos sintomas? É isso que a gente vai ver agora nesse próximo bloco do vídeo. A dor da pedra na vesícula normalmente não é contínua, ela vem no que a gente chama de crise e isso tem um motivo muito bem estabelecido. A vesícula, ela vai se contrair, principalmente depois que você se alimenta, para liberar a bile, aquele líquido que ajuda na digestão, no seu intestino. E quando existe uma pedra, essa contração pode empurrar a pedra contra a saída da vesícula, e se a pedra sair dali, a dor passa. Se ela fica presa ali por um tempo, a pressão vai aumentar dentro da sua vesícula e a dor aparece de uma forma mais intensa. Por isso, a dor costuma ser forte, mal localizada e dura minutos ou horas. E por isso também ela pode simplesmente desaparecer. Não porque o problema sumiu, mas porque a pedra deixou de obstruir o canalzinho da bile. Outro ponto importante é que nem toda crise vem depois de alimentos gordurosos. Isso é o mais comum, mas não é uma regra. Tem gente que sente dor em jejum, tem gente que sente dor à noite, com ou sem relação clara com a alimentação. E aqui entra um erro clássico. A pessoa sente dor, a dor melhora e a conclusão desse indivíduo era só uma indisposição. Mas a crise, ela é um aviso. Ela mostra que existe uma pedra capaz de travar a saída da vesícula. E isso muda completamente o risco do quadro dessa pessoa.
Agora, nem toda dor é igual, é importante entender isso. Existe uma linha clara entre crises puramente álgicas, que são dor, e possivelmente perigosas. E saber reconhecer essa diferença é o que evita o atraso no atendimento e diminui o risco de vida seu. Então vamos entender quando a crise da vesícula é perigosa, porque é aqui que muita gente erra. A crise menos grave, ou aquela mais simples, é aquela dor forte que vem, incomoda e melhora sozinha, com ou sem o uso de analgésicos. Ela não tem febre, não tem vômito persistente, não muda a cor dos olhos ou da urina, e isso costuma ser chamado de cólica biliar. Agora, alguns sinais mudam completamente o cenário. Se a dor não melhora nem com remédio ou piora ao longo de horas, associada a febre, vômitos repetidos que não deixam nem a pessoa beber água, se a pessoa fica com os olhos amarelados ou com a pele amarelada, urina escura ou fezes muito claras, quando esses sinais aparecem, a gente não está mais falando de uma crise simples. Não é só crise álgica, pode ser inflamação da vesícula, pedra no canal da bile ou até pancreatite biliar. E aqui vai uma regra prática: dor isolada que passa merece investigação também. Dor que não passa ou vem esses sinais que eu acabei de falar merece um atendimento imediato. Esperar para ver se melhora nesses casos não é nada prudente, é atraso. E atraso é o que transforma um problema tratável numa complicação absolutamente séria. Agora que você sabe quando se preocupar de verdade, a próxima dúvida fica quase inevitável. Como eu confirmo, então, corretamente, claro, e não caio em falso alívio com um exame mal interpretado? É isso que a gente vai discutir agora, mas não deixa de seguir, de se inscrever no canal se você está aqui até agora. Para confirmar se a pedra na vesícula, que é o exame mais útil. Mas antes, não deixa de seguir, porque esse canal precisa da sua inscrição e do seu like para continuar existindo e que eu possa continuar trazendo informações para mais pessoas. E para confirmar pedra na vesícula, o exame mais usado e mais útil é o ultrassom de abdômen total. Ele mostra bem se existe pedra dentro da vesícula ou se ela está inflamada. Na maioria dos casos, isso já dá o diagnóstico. Mas aqui entra um erro muito, mas muito comum. Um ultrassom normal não exclui um problema em todas as situações. Se a dor sugere que a pedra saiu da vesícula e foi parar no canal da bile, o ultrassom pode acabar não enxergando essa pedra que saiu dali. E aí entram os exames de sangue que ajudam a ver se existe inflamação, se o fígado está sofrendo, se tem aumento das canaliculares, se temos pancreatite. E alterações nessas coisas mudam completamente a nossa conduta como médico. Em alguns cenários específicos, outros exames podem ser necessários, como colangio-ressonância, CPRE, mas isso não é rotina para todo mundo. O ponto importante aqui é esse: diagnóstico bem feito não é sair pedindo todos os exames, é a união dos sintomas, do exame físico, do exame de imagem e do laboratorial. Quando alguém olha só um exame fora de contexto, ele corre o risco de tranquilizar você quando não deveria ou de alarmar você sem necessidade nenhuma. E isso vale especialmente para quem teve crise e melhorou sozinho. Melhorar da crise não significa que ela está resolvida. Significa apenas que a pedra deixou de travar naquele momento. E agora vem a pergunta que todo paciente faz depois que descobre as pedrinhas na vesícula. Se eu já sei que eu tenho a pedra, dá para conviver com isso ou é melhor eu operar logo? Dá para conviver com pedra na vesícula sem precisar operar? Olha, a resposta honesta é que depende do contexto. Se a pessoa tem a pedra e nunca teve dor, nunca teve inflamação, nunca teve complicações, em alguns casos é possível sim observar. Isso se chama acompanhamento. Mas aqui entra um ponto muito importante e que muita gente acaba não entendendo. A vesícula não fica sem dar problema para sempre. Ela pode ficar quieta por meses ou anos, até a sua vida toda. Mas pode acontecer dela dar problema do nada. E para os pacientes que tiveram uma crise e não
querem operar, quando a crise volta, nem sempre ela volta do mesmo jeito, ela pode voltar mais grave. Depois da primeira crise de dor típica, a chance de novas crises aumenta significativamente. E cada nova crise traz mais riscos de complicações, inflamações mais intensas, risco de infecção, pedra migrando para o canal da bile, pancreatite. E aqui vai uma frase que eu repito muito aqui no meu consultório. Pedra na vesícula sintomática é igual a cirurgia, porque tem alto risco de virar uma emergência. Por isso, quando a pessoa já teve crise típica, já precisou ir no pronto-socorro ou já teve uma inflamação confirmada, o acompanhamento médico deixa de ser uma opção e a cirurgia vem para um tratamento definitivo da condição. E vale reforçar uma coisa importante aqui. Operar em momento programado eletivamente é completamente diferente de operar uma urgência. Tem menos risco, uma recuperação mais rápida, menos complicações. O problema é esperar até a vesícula decidir sozinha, vocês estão entendendo? Quando que ela vai dar problema de novo? Agora, para fechar isso direito, falta responder uma última dúvida que trava muita gente. E a minha vida depois da cirurgia? Dá para viver normal? É isso que eu vou amarrar aqui com vocês. E vamos fechar com essa dúvida para que todo paciente fique em paz. Depois que eu tiro a vesícula, a vida volta ao normal mesmo? Na imensa maioria das vezes, sim. A vesícula não é um órgão essencial. Ela funciona como um reservatório de bile. Quando ela sai, o fígado vai continuar produzindo a bile normalmente. A diferença é que ela passa a escorrer direto para o seu intestino. No começo, algumas pessoas percebem uma sensibilidade maior a comidas muito gordurosas, mas isso costuma ser transitório e melhorar com o tempo, porque o corpo se adapta. E a grande maioria das pessoas volta a comer normalmente, vive normalmente, treina, trabalha, viaja sem limitações. O que realmente muda é o risco de novas crises desaparecerem. Não tem mais pedra, não tem mais vesícula inflamada, não tem mais aquela incerteza de quando vai acontecer de novo. E isso, para muita gente, traz um alívio gigantesco. Por isso, o resumo desse vídeo é extremamente simples. Pedra na vesícula não é sobre gordura, não é sobre azar, não é culpa sua, é sobre uma alteração mecânica, inflamação e contexto. O perigo não é a pedra existir, é ela travar, ficar impactada aonde ela não deveria. Entender isso te ajuda a não normalizar a dor e não atrasar a investigação e decidir com mais clareza quando observar, quando tratar e quando tomar uma decisão. Se esse vídeo te ajudou, salva para usar como uma referência. Compartilha com alguém que vive tratando dor abdominal como se fosse algo normal. E se você quer avaliar seu caso com calma, critérios sem exagero, o caminho certo é uma consulta bem feita, eu estou à disposição. Segue o canal, ativa o sininho e a gente continua essa conversa nos próximos vídeos. Um abraço!